Ei, pessoal, boa tarde. E nós seguimos com a nossa meditação no livro de Tiago, que é o nosso livro da meditação dessa semana. E na reflexão de hoje, eu quero trazer uma pequena reflexão de algo muito importante que esse livro traz para nós, a respeito da importância de ouvir, a respeito da importância da escutatória. E um dos meus maiores desafios no curso de psicanálise foi a questão do aprender a ouvir o outro, separando os meus próprios julgamentos, aquilo que eu acredito, as minhas crenças, aprendendo a separar isso do outro, da vivência do outro. Porque quantas vezes alguém vem dividir uma dor conosco e nós já vamos tão cheios das nossas dores que nós nem esperamos a pessoa terminar de falar e a gente já fala assim, nossa, mas eu também sou assim, comigo é assim também. Ou a gente vai colocando para fora a nossa dor e sem respeitar a dor do outro. Então esse foi o meu maior desafio na psicanálise. Aprender a ouvir o outro, a escutar o outro, separando os meus próprios conceitos e os meus próprios preconceitos. Então, o livro de Tiago, como nós falamos anteriormente, a Bíblia ela tem instrução para tudo. A cura, ela vem pelo falar. A palavra de Deus diz assim, que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, na medida que eu falo, eu obtenho cura. Ah, Márcia, mas eu falo qualquer coisa para todo mundo? Não. A gente escolhe aquela pessoa. A gente ou é um líder seu, ou é um amigo seu. Então você vai confessar o quê? Aquilo que te dá medo, aquilo que te gera dor, aquilo que tem te colocado até mesmo em prisões. Talvez é coisas que aconteceu lá no passado e até hoje você carrega essa culpa, esse medo, essa angústia, e talvez até hoje você não dividiu isso com alguém. Mas é lógico que a gente vai procurar uma pessoa certa, uma pessoa de confiança. E o que acontece? A cura vem pelo falar e a fé vem pelo ouvir. Em Romanos, no seu capítulo 10, no seu versículo 17, diz assim, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E um dos desafios da escutatória, da gente aprender a ouvir, a gente, primeiro passo é você aprender a ouvir a você mesmo, ouvir a si mesmo. Opa, eu estou doente, por que eu estou adoecendo? Opa, hoje eu estou triste. Por que eu estou triste? Opa, hoje eu acordei num estado de ansiedade. Por que eu me encontro nesse estado de ansiedade? Então, o primeiro ponto, para você aprender a ouvir o outro, você tem que aprender a se ouvir. É aprender a dar atenção a cada emoção. É começar a olhar para você como um ser importante que você é, amado de Deus que você é, com as suas limitações e começar a se observar, a se escutar. Eu fico bravo quando certas situações acontecem. Mas por que eu fico bravo? Então, o primeiro passo para você aprender a ouvir o outro é você aprender a se ouvir. Se você não aprende a se ouvir, você não vai conseguir ouvir o outro. Quando o outro vier com as demandas dele para você, com as queixas, você simplesmente vai despejar as suas dores em vez de ouvir o outro. Então a palavra de Deus nos ensina, olha o que no livro de Tiago, no seu capítulo 1, no seu versículo 19 vai dizer: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar-se. Nós vivemos essa geração que sente muita necessidade de falar. Falamos o tempo todo. E a Bíblia nos adverte a falarmos menos. Aqui no próprio livro de Tiago vai dizer o seguinte no capítulo 2, que se nós conseguirmos controlar a nossa língua, a nossa boca, nós conseguimos ter o domínio do corpo inteiro. E é o nosso desafio diário, porque se você me perguntar, Márcia, como que você consegue? Eu deslizo todo dia no falar.
todos os dias eu dou uma deslizada. E aí o que eu faço? Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina. Senhor, me dá uma direção, me ajuda no falar, me ensina a falar menos, me ensina a falar só aquilo que eu devo falar. Então o que acontece? Nós vivemos nessa geração que sente necessidade de falar muito. E nós temos poucas pessoas que têm essa... Eu falo que isso a gente se aprende também a questão da escutatória. A gente tem poucas pessoas no nosso meio que são bons ouvintes. Mas nós precisamos entender o seguinte, é ouvir o outro sem os nossos julgamentos, sem os nossos preconceitos. É ouvir o outro entendendo que o outro é o outro e que a vivência do outro é diferente da sua, que a experiência que o outro teve na vida dele foi diferente da sua. Então, muitas das vezes a receita que funcionou com você não vai funcionar com o outro, porque somos pessoas diferentes. E isso que nos faz sermos especiais, porque não somos iguais, somos todos diferentes. Então, eu estou dividindo com vocês uma palavra que ela pode mudar a sua vida completamente. Comece a ouvir mais. Comece a observar mais. Em Provérbios, no seu capítulo 18, no seu versículo 13, diz assim: quem responde antes de ouvir, comete insensatez. Olha a importância do ouvir, né? Do escutar, da escutatória. Aquilo que a ciência nos ensina hoje, eu fico maravilhada porque já está escrito na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé, a nossa regra de fé. Quando eu cheguei lá para fazer o curso de psicanálise e eu tive que aprender a escutar, eu ainda estou em processo, né, porque eu gosto de falar. Então eu falei assim, gente, como a gente precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia tem todo o manual. E a ciência está ensinando coisas agora que já estava escrito. A Bíblia é super atualizada. E nós temos que fazer mais uso dela. Porque muitas das vezes nós lemos, mas não praticamos. Então, a questão da prática... Quando que eu sei que eu estou praticando algo? É quando há uma mudança de comportamento. Quando eu leio algo e aquilo faz sentido para a minha vida e eu começo a aplicá-la na minha vida e aí há uma mudança de comportamento, eu estou praticando a palavra de Deus. Mas na medida que eu leio ela e aquilo não causa nada em mim, não houve uma mudança. Eu simplesmente sei a teoria, mas eu não pratico ela. Então eu estou sendo tolo. Mas quando eu começo a praticar, trazer isso para dentro da minha vida, isso vai trazendo para nós libertação. Por isso que a palavra de Deus ela é fantástica. Mas ela só é fantástica, ela só traz mudança de vida na medida que eu aplico ela na minha vida. Então, nós vivemos essa necessidade de falar e nós temos poucas pessoas para ouvir. Então, o desafio de hoje, no vídeo de hoje, na meditação de hoje, do livro de Tiago que nós estamos meditando, é ouvir, saiba ouvir, procure aprender a ouvir. E às vezes a sua cura está numa experiência de vida que o outro teve. Às vezes você pensa, por você falar demais, não saber ouvir, você pensa que a sua dor é maior do que o outro, que o seu problema é maior do que o outro. Lógico que cada dor, cada problema, ele para cada um sente de uma forma, talvez algo que para mim não faz sentido, para você faz totalmente sentido. Mas quando a gente começa a aprender a ouvir o outro, a gente para e pensa, nossa, aquela pessoa conseguiu superar o vício. Então eu também posso conseguir superar isso na minha vida. Nossa, aquela pessoa superou um abandono do pai ou da mãe, então eu também posso superar. Nossa, aquela pessoa, ela no passado ela era de um jeito, hoje ela tá de outro, então eu também posso conseguir. E você começa a ouvir a história do outro e começa a trazer aquilo para sua vida como uma experiência, como um exemplo, e você começa a buscar fazer um movimento diferente para mudar a sua vida, direcionado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Mas se eu não trabalho a escutatória, eu sempre vou querer estar falando sobre mim, me apresentando para os outros, falando,
e a vida não vai fazer sentido nenhum. Então a gente precisa começar a trabalhar essa questão do ouvir, da escutatória. Mas é ouvir sem julgar a história do outro. É ouvir, estar ali presente. Porque muitas das vezes a gente está ali, a pessoa está contando uma história pra gente e a gente está em outro lugar. Mas é estar ali ouvindo de corpo presente, de corpo, alma e espírito. Ouvindo e respeitando a dor do outro. Então essa é a palavra que eu tenho para você nessa tarde. Talvez você está orando, pedindo uma direção a Deus. Senhor, o que eu devo fazer agora? Talvez o Senhor está te direcionando nessa tarde. Simplesmente se silencie. Se ouça e ouça as pessoas em sua volta. E ouça a direção que eu vou dar para você. Porque nós vivemos num mundo de muitas vozes, de muitas informações. E se a gente não parar para se ouvir, parar para ouvir a direção de Deus e ouvir o nosso próximo, nós não vamos conseguir avançar e entender a direção de Deus para as nossas vidas. Então essa é a palavra de Deus. Talvez o que Deus quer de você nessa tarde é simplesmente para ouvir, silencie e aguarde a resposta do céu. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas e que o Senhor nos ajude a sermos bons ouvintes, a respeitar a dor do outro, a começar a ter empatia pelo outro, em nome de Jesus. Pai, nessa tarde eu oro para que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Nos dê, Pai, ouvidos espirituais. Nos dê, Pai, uma boa escutatória, Pai. Tira de nós todos os nossos julgamentos, Pai. Em nome de Jesus, para que nós possamos ouvir o outro, Pai, respeitando, Pai, tendo empatia com a dor do outro. Assim nós oramos, te glorificamos, Pai, e que o Senhor venha nos ajudar, Pai, no nosso falar, nos dando sabedoria, Pai, nos ajudando a falar somente o que é para edificação, Pai, e não para destruição. Que os nossos lábios sejam uma fonte de águas vivas, Pai, e que vidas possam ser alcançadas através de nós como um instrumento para a glória do Teu nome. Amém. E eu te desafio nessa tarde a você começar a parar de falar e começar a ouvir. Você vai ter experiências fantásticas. Porque tem coisas que às vezes você nem precisava falar. E por você ter falado, você perdeu uma grande oportunidade. Então, vamos exercitar a escutatória. Márcia, você consegue tudo isso? Estou aprendendo, porque nós somos aprendizes. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai nos ajudar e nós vamos conseguir sermos bons ouvintes. E eu queria pedir vocês se inscrevam no meu canal, dá o seu joinha e compartilhe com um amigo. Compartilhe com um amigo que você vê que ele precisa, assim como você e eu, trabalharmos a escutatória. Tá bom? E essa é a palavra que eu deixo para você. Um beijo.